Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui em Portugal, depois eu vou virar pra vocês a câmera e vou mostrar melhor pra vocês. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu moro entre Espanha e Portugal. Ultimamente eu tô muito mais tempo na Espanha do que em Portugal, mas agora nessas férias da Páscoa a gente tá aqui desde quarta-feira, hoje é domingo, dia 2, então a gente tá aqui desde quarta-feira passada e vai ficar até domingo que vem. E justamente por eu estar aqui, eu resolvi fazer esse vídeo. É um assunto que eu tô percebendo que está acontecendo muito com muitos brasileiros que estão vindo para cá, para Portugal, e eu queria falar melhor para vocês sobre esse tema. Por que será que muitos brasileiros que estão vindo para Portugal está acontecendo que muitos deles estão voltando outra vez para o Brasil, ou então alguns deles estão indo justamente para o país vizinho, que é a Espanha, como uma forma de conseguir tentar, não é? Ficar, como melhor dizendo, como conseguir viver na Espanha. Claro que é muito mais fácil para as pessoas. Teve esse boom outra vez, não é? Essa explosão outra vez de brasileiros vindo para cá, para Portugal. E devido a esse aumento de tantos brasileiros, Portugal começou a ficar muito mais caro do que era antigamente, principalmente em relação à parte de aluguéis. Muitas pessoas que fazem parte aqui do canal, muitos seguidores já me disseram isso e é verdade. Eu conheço muita gente que veio para Portugal e notou esse aumento, não é? Que antigamente não era assim e que hoje em dia está tudo muito mais caro. A região que eu fico aqui em Portugal é a região do interior, pertence a Trás-os-Montes, na região de Mogadouro. E claro que quem vem para cá, que quem se sujeita, não é, a vir para cá, não sente tanto essa diferença. E eu digo sujeitar porque às vezes para muitos brasileiros se acostumar a viver numa região tão tranquila, principalmente para quem é acostumado a viver numa grande cidade como é São Paulo, como era o meu caso, no começo pode ser muito difícil. E vir para cá, para uma região, geralmente não é isso que as pessoas que vêm do Brasil fazem, não é? Geralmente a maioria dos brasileiros que vêm para cá vão para as grandes cidades como Lisboa, Porto, Braga, tem muito brasileiro. Na região perto de Leiria também hoje em dia tem muito brasileiro mesmo para essas regiões de Portugal. E o que acontece é o que eu falei para vocês. Portugal tá ficando muito caro e inclusive eu recebi um comentário essa semana de uma pessoa, era uma seguidora daqui, eu não me lembro o nome dela, e ela me disse que os valores em Lisboa eram um absurdo e que ela estava pensando sim em mudar para Espanha. E Espanha tem muitas vantagens em comparação a Portugal, no sentido de que a pessoa tem um salário mínimo mais elevado e os aluguéis hoje em dia não estão tão caros como em Portugal, como nas grandes cidades de Portugal. É claro que se uma pessoa pensa em vir para uma região de Portugal como o interior, como é onde eu tô, é claro que vai encontrar aluguéis muito mais baratos do que a maioria dos aluguéis da Espanha. Mas a gente tem que ser realista também e olhar que aqui onde eu fico é muito difícil as pessoas conseguirem emprego. É muito mais complicado, não é? Porque aqui o número de habitantes é bem reduzido e conseguir emprego não é tão fácil como se a gente estivesse numa grande cidade ou numa região que tivesse muito mais gente, que tivesse mais população. Aqui a gente encontra, sim, trabalho onde eu tô, numa região de interior, mas trabalhos mais agrícolas e muitas pessoas, e são trabalhos que são muito difíceis mesmo. Comparado com o trabalho da construção, muitas vezes pode-se dizer que trabalhos na agricultura também são trabalhos muito, muito duros de fazer e o salário muitas vezes não é tão alto, então muitas pessoas não querem vir para cá por esse motivo. Eu fiz para vocês há algum tempo mostrando brasileiros que trabalhavam aqui na Vila de Mogadouro, mas mesmo assim eu vejo que é um lugar muito pequeno, não é? Comparado com outros pontos de Portugal
E como Mogador existem outras regiões, existe bem pertinho de mim, existe Macedo de Cavaleiros e existe Miranda do Douro. Miranda é uma cidade que eu também já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, mas são cidades ou vilas muito pequenas e que a oferta de trabalho não é tão grande e são regiões muito tranquilas e muitas vezes as pessoas não estão preparadas, não é, para viver num lugar tão tranquilo em que para você ir para uma grande cidade você demora, porque a gente aqui em Mogadouro, a cidade mais perto que a gente teria seria Miranda do Douro, mas é uma cidade muito pequena, e depois a seguinte cidade já seria em Zamora, que é na Espanha, ou então a pessoa teria que ir para Vila Real em Portugal, ou então em Bragança, e são cidades que a gente está numa distância dessas cidades que eu falei para vocês, como quem diz, de 1 hora. Então, se você quer ir num shopping, você aqui, onde eu tô, não tem, são cidades mesmo do interior. Então, eu acho que para muitas pessoas é difícil se acostumar com esse estilo de vida. Eu falei para vocês há um tempo atrás sobre as regiões da Espanha e eu falei sobre Badajoz, que é uma região bem tranquila. E aqui onde a gente está, em Trás-os-Montes, também é uma região dessas tranquila. Se você estivesse disposto a viver numa região assim, com certeza aqui os aluguéis são muito mais baratos e o custo de vida também é muito inferior do que numa grande cidade como Lisboa, Porto, Braga, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Mas aí vai de cada um, não é? Se a pessoa consegue ou não viver aqui com esse estilo de vida tão tranquilo. E como eu falei para vocês, e muitas vezes pode ser difícil para uma pessoa que esteja acostumada numa grande cidade se acostumar a uma região mais tranquila, como é essa que a gente está. Eu vou girar a câmera, vou mostrar para vocês e depois eu volto a falar mais um pouquinho. Peraí. Não sei se dá para vocês ouvirem, eu acho que não, mas a gente só escuta praticamente barulho de passarinho. Eu vou levantar para vocês verem aqui onde eu fico. Mesmo, como eu falei para vocês, é agricultura pura e a gente vê muita montanha e à noite é que dá para ver melhor. No fundo a gente pode encontrar alguma casa que é de alguma outra aldeia, mas essa região é toda assim. É uma região dedicada à agricultura e o comércio é um comércio bem pequeno e os trabalhos que a gente encontra aqui são mesmo trabalhos ligados nesse setor agrícola e indústria. A gente aqui não tem nenhuma indústria, são pequenas empresas e assim, e é um estilo de vida muito mais tranquilo e talvez muitas pessoas não estariam dispostos, não estariam dispostas a viver dessa forma. Mas o que eu tô mostrando para vocês, claro que eu não tô na vila, eu vivo numa aldeia quando eu tô aqui e é assim mesmo tranquilo. A vila é diferente, não é? Claro que tem mais casas e também tem algumas empresas e assim, mas aonde eu tô aqui, onde eu fico é aqui, por isso que eu tô mostrando para vocês. E por isso que eu queria mostrar para vocês e falar para vocês isso, não é? Muitas pessoas muitas pessoas que estão em Portugal, muitos brasileiros que estão em Portugal, eles têm essa alternativa hoje em dia da Espanha, mas também teria essa possibilidade de muitos brasileiros virem morar numa região mais tranquila de Portugal, onde não teriam esses aluguéis tão caros e esse custo de vida também não seria tão elevado, mas seria uma vida muito mais tranquila e o acesso a uma cidade maior, como eu falei para vocês, tá longe e enfim, e eu acho que era muito importante eu deixar aqui registrado isso para vocês. Alguns brasileiros poderiam sim, ao invés de tentar mudar para a Espanha, não é? Tentar viver em uma região mais tranquila de Portugal, mas aí depende de cada um. É uma alternativa? Sim, é uma alternativa. Hoje em dia, o interior de Portugal ainda tem possibilidade de dar trabalho para muitas pessoas, trabalhos que muitas vezes são mais complicados, como eu falei, na parte agrícola, ou então trabalhos um pouco diferentes do que a pessoa estaria acostumada a fazer,
mas seria uma alternativa. E eu acho que é muito importante também mostrar para vocês essa parte. Muitos brasileiros, não é? A maioria das pessoas que colocam vídeos no YouTube, brasileiros que moram aqui em Portugal, moram em cidades grandes e praticamente nenhum são em regiões tão pequenas como quando eu tô aqui, e por isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, gente, é isso. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui, não é da região essa de Mogadouro, de Trás-os-Montes, e eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu vídeo de hoje e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!